A paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais esse segundo período que o Senhor nos concede. Estamos na sua presença, buscando conhecer mais dele. Estamos meditando dentro do Catecismo de Westminster a respeito dos 10 mandamentos. Estamos na pergunta 57, que diz o seguinte: qual é o quarto mandamento? O quarto mandamento é: lembra-te de santificar o dia de sábado, ou o dia de descanso. Trabalharás 6 dias e farás nele tudo o que tens para fazer. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor, o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás neste dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que vive nas tuas portas para dentro, porque o Senhor fez em 6 dias os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia 7º e o santificou. Uma das grandes polêmicas ou divergências que existem nas Escrituras Sagradas é a respeito do dia de sábado ou dia de descanso do Senhor. Temos que entender que na época do Antigo Testamento era o sábado, mas com o advento da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós passamos a ter o dia de descanso, que pode ser sábado, quinta, quarta, terça, segunda, sexta, qualquer dia que você possa ter um tempo de comunhão com o Senhor, de preferência junto com a igreja. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Trabalharás 6 dias e farás nele tudo o que tens para fazer. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás neste dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que vive nas tuas portas para dentro, porque o Senhor fez em 6 dias os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, e descansou no 7º dia, por isso o Senhor abençoou o dia do 7º. É algo que já é trabalhado entre nós aqui da igreja. Conforme as pessoas elas vão chegando, elas vão entendendo a condição de você ter o dia do Senhor como um dia santo, um dia em que você não deve trabalhar. Aqui a condição é uma condição bem complexa dentro de uma sociedade que vivia dentro de uma forma diferente do que nós vivemos hoje, tá? Então nós temos que tomar um cuidado em relação a isso. Quando se pensava na condição de ter um servo, era uma pessoa que trabalhava de uma forma escrava junto da pessoa dentro de uma propriedade, era uma sociedade agropecuária em que ali a situação era que as pessoas não deveriam trabalhar. Nós vivemos em contextos diferentes, por exemplo, a questão do André, em que você tem a condição do translado da pessoa. O que você não pode fazer é exigir dessa pessoa que ela trabalhe 7 dias por semana. E a gerência desse serviço que é prestado, porque é diferente uma pessoa que é escrava e uma pessoa que presta um serviço. Essa pessoa que presta um serviço, ela tem que ter a responsabilidade de ela controlar o dia do Senhor, o dia de descanso dela. Quer falar alguma coisa? Não, pastor, eu queria só tirar uma dúvida aqui. O povo de Israel, eles ainda vivem no Antigo Testamento, correto? Sim. Lá em Israel, que eu não sei bem sobre isso, lá em Israel, no dia de sábado, nada funciona, pastor? Não sei. Não sabe, né? Não sei. Eu estava pensando, porque se lá eles seguem a risca, o Antigo Testamento, o dia de sábado que eles levam a sério isso aí, então provavelmente lá não vai funcionar comércio, essas coisas. Não deveria. Não deveria. Se você olha o Antigo Testamento, você vê a situação bem séria e grave quando alguém era pego fazendo qualquer coisa. Não sabe. Os caras matavam o cara, entendeu? Há um contexto, inclusive, que começou a se fazer comércio, porque se fechava as portas da cidade de Jerusalém para que não houvesse isso que você está falando, e as pessoas elas vinham de outras cidades e pousavam na frente do portão. Para vender. Exatamente. E aí o comando da cidade disse que não, se vocês tiverem aqui, a gente expulsa vocês. Porque eles, além de estarem trabalhando, digamos assim,
Assim, além disso, eles incitavam as pessoas. Poxa, eu estou precisando de um negócio. É só apertar e puxar. Entendeu? Eu estou precisando de um negócio, estou precisando disso. Então, ele incitava. Então, em teoria, não faz nada. Tá? Em teoria, não se faz nada. Não se trabalha lá, inclusive. Mas a gente sabe que uma coisa que o ser humano tem facilidade de fazer é distorcer alguma coisa, entendeu? Distorcer as coisas para poder beneficiar elas. Agora, Tá? só fazer uma coisa, essa aí. Depois que Deus foi abrindo os meus olhos aqui na igreja, porque toda a minha família sabe que eu trabalhava domingo a domingo. Dia e de noite eu era, entendeu? Aí hoje, por exemplo, hoje eu teria que ter viajado hoje, né, no domingo. Mais uma vez eu joguei a viagem para amanhã, justamente porque eu queria estar aqui na igreja. A mensuração, ela é sempre dentro do campo espiritual. Tá? É sempre dentro do campo espiritual. Se você for pensar dentro do âmbito financeiro, você sempre vai achar uma justificativa para fazer qualquer coisa, qualquer dia. Que é aquele zelo que tem se tomar muito grande, em especial a você começar a ter datas em relação a vocês, você ter data comemorativa todo domingo. Porque é o dia de João, o dia do não sei o quê, dia do naquilo. Porque teve uma oportunidade assim, eu vou. Mas por isso, aí é você com Deus, entendeu? É só com Deus, né? Porque antes eu trabalhava de domingo a domingo, dia e noite, direto. Então me acabava tudo. A pergunta é, e diante de oportunidades, o que fazer? Entendeu? Porque a palavra de Deus ela continua sendo clara em relação a não trabalhar no dia do Senhor. Será que devido a oportunidades, isso é pessoal, é de cada um, devido a oportunidades, você tem direito a quebrar esse mandamento? Qual é a direção que Deus dá para você em relação a isso? Entendeu? Então tem que se buscar isso de Deus, para que você saiba, não é? Apareceu oportunidade, como aconteceu um tempo atrás a oportunidade, entendeu? Será que é de Deus? Mas eu oferi recurso, eu ganhei dinheiro, tal, mas Deus aprova isso? É abençoado? Está tendo com tranquilidade no coração? Você orou, recebeu direção? Beleza, tranquilo. Entendeu? Não tem que se justificar comigo. A minha função é chamar atenção. Mas será que, diante de oportunidades, se para pensar ou simplesmente vou fazer? É bênção de Deus? É Deus abrindo a porta, tal? Tem que tomar cuidado em relação a isso. O dia de descanso semanal não é uma lei ritual religiosa, que nós já falamos que as leis rituais e religiosas, elas caíram com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas ela é parte integrante da lei moral de Deus. Ou eu confio nele, ou eu não confio. Ou eu acredito ou não acredito. Ou eu vou seguir ou não vou seguir. Ou eu sou obediente ou eu sou rebelde. Essa lei moral de Deus tem a sua origem na fundação do mundo, quando Deus, no 7º dia, descansou de toda a obra que fez, ou seja, ele terminou a obra da criação. Êxodo capítulo 20, verso 11. Oi? Hoje em dia, a palavra sábado e descanso, seria sinônimo na Bíblia para gente? Sempre foi, só que no caso de Antigo Testamento, esse descanso era o sábado literal, e hoje é domingo. A única diferença é essa. Se os adventistas eles querem adorar o Senhor no sábado, não tem problema. O problema é você querer impor aquilo ou dizer que aquilo é uma condicional para você ser salvo. Se eu não congregar no sábado, eu vou para o inferno. Não, isso está errado. Aí você está tirando a soberania de Deus, está colocando um elemento além do sangue de Cristo. Aí está errado. Tá? Êxodo 20, 11. De novo. Vai lá. Porque em 6 dias... Não é você não, filho. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por quê? Ele sempre dá o exemplo. E Deus não descansou porque ele estava cansado. É mais uma palavra que quando você atrela a Deus, ela perde o sentido natural nosso. Eu descanso porque eu estou cansado. Deus não descansa porque ele está cansado. Ele descansa deixando para nós uma norma, que você trabalha, tem o seu tempo de labor e trabalho, mas você também tem que ter o seu tempo de descanso.
Trabalhar de domingo a domingo, trabalhar de manhã, tarde, de noite, isso nunca foi bênção de Deus. O corpo padece. As pessoas, elas acabam gastando muito mais com tratamentos médicos ou qualquer outra coisa, entendeu? Do que você realmente aproveitar aquilo que você ganhou. Esse mandamento, contrariamente ao senso comum religioso, aplica-se a toda a humanidade sem exceção, mas o cara não é cristão. Tem que praticar da mesma maneira, tanto que o Código Civil ele fala que a gente tem que ter um tempo de descanso. Não há essa condição do trabalho escravo, que eu trabalho todos os dias. Eu tenho que ter descanso. Tenho que ter descanso do trabalho, eu tenho que ter descanso da escola, tenho que ter descanso de todas as coisas. A ignorância ou o desprezo da lei moral de Deus não desobriga ou tira a responsabilidade do homem com relação a nenhuma delas. Mas eu não sou cristão, eu não sei. A palavra de Deus está disponível para as pessoas. Quando houver o juízo ele vai ser sobre as pessoas que sabem e as pessoas que não sabem. As pessoas que conhecem e não conhecem. O princípio legal que eu já falei para vocês, penal, você não pode deixar de cumprir uma lei, uma determinação, por ignorância. A sua ignorância, ela pode simplesmente fazer com que seja um crime culposo em vez de doloso, sem intenção de fazer, mas continua sendo um crime e tem consequências em relação a isso. Mas as pessoas acham que por causa da ignorância delas, elas não têm que cumprir absolutamente nada. A luz da natureza mostra a consciência do homem que há um Deus que tem o domínio e soberania sobre tudo, que é o Deus criador de todas as coisas, que portanto deve ser louvado e servido de todo o coração, mesmo que eu não conheça Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Pô, mas não é cristão, é da Umbanda, do satanismo. Vai se dobrar, entendeu? Naquele momento, a consciência de Deus vai vir sobre as pessoas, e as pessoas elas vão se dobrar. Romanos capítulo 1, versos 20 e 21. Capítulo 1, 20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então o que esse texto está falando, entre muitos assuntos, é que Deus ele se revela e você não pode pedir desculpa ou achar que você pode agir de uma maneira errada porque você não conhece, porque ele claramente ele se mostra para você em relação às coisas, o que é certo e o que é errado, o que você tem que fazer, o que não é fazer, não tem que fazer. Os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno, como também sua própria divindade, claramente se reconhece, ou seja, todo mundo sabe. Você sabe que você está errado. Então, quando eu ajo de uma maneira escusa, eu sei que eu estou errado. Para isso é destinado o dia de descanso. Deuteronômio 12:32. Quem leu por último? Peraí. Aliás, não, Daniel. Deuteronômio 12:32. 32. 12:32. Tudo o que eu te ordenei, De novo, vai. o que eu te ordenei, observarás, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Tá? Então ele está falando sobre a ordenança, que ele está comandando, não é um pedido, não é um favor, não é uma solicitação, ele fala: guarde o dia de descanso. Descansa, vive com a família, vai passear, vai descansar, vai na casa do Senhor, ore,
entendeu? Mas não execute labores que você vai ganhar recursos financeiros. O sábado ou o dia do Senhor e o culto. O culto religioso ele deve ser prestado ao dedo da Escritura e somente a ele por meio de um único mediador que é Jesus Cristo. Então nós temos que entender que o nosso culto ele é prestado a Deus, sempre a Deus, segundo as Escrituras, através da figura de Cristo, que é o nosso único mediador. Nós só podemos ir a Deus através de Jesus Cristo. Não deve ser destinado aos anjos, nem aos santos, nem ao Deus da imaginação dos homens, ou o culto dos jovens, dos adolescentes, dos homens casados, das mulheres casadas, é o culto disso, culto daquilo. Não, gente, a palavra culto tem a ver com Deus na frente. Fale, querida. Pessoal, eu sou um pouco leiga na questão da cultura católica. E aí você já tem muito parecido, mas como os católicos agem diante vendo isso na Bíblia, que não pode cultuar esculturas, santos, enfim, que Deus é só um. E como é que eles pregam isso? Porque... Faz assim, ó. Mas está na mesma Bíblia deles. Ó. Eles Interpreta o que eu quero. E eles defendem, a Igreja Católica defende que a tradição está acima das Escrituras. A autoridade da tradição é maior que as Escrituras. Eles sempre vão defender isso. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Eles vão falar que a Bíblia foi canonizada por homens que escolheram. Então, essa tradição que escolheu os livros sagrados tem mais poder do que a própria Escritura. E isso não é... A Bíblia não precede a igreja precede a Bíblia. Então, para eles, o que é o conceito da mariolatria, a adoração a Maria. Eu, como tradição, tenho que o Papa ele é o símbolo de Deus, digamos, representante de Deus. Então, por conta disso, o que o Papa fala, ele suplanta, inclusive, o que as Escrituras estão dizendo. Entendeu? É o procedimento deles de pensar. Isso, na verdade, também é uma cultura, porque isso vai sendo construído durante os anos, historicamente, e o povo simplesmente foi aceitando. Porque Não sei nem o que questione, né? a palavra deixou, só que ninguém lê, só ouve e aceita o que a pessoa fala. Que é o que acontece dentro da igreja evangélica da mesma maneira. Entendeu? Da mesma maneira. As pessoas elas estabelecem formas de agir e de pensar que são contrárias às Escrituras, mas como as pessoas não têm conhecimento e como o ungido do Senhor ele não pode ser questionado, senão você vai para o inferno, as pessoas se calam. É muito melhor eu ficar quieto e estar em paz com as pessoas do que eu ser uma pessoa questionadora. 1 Timóteo 2,5. Diácono. Oi? Oi. 1 Timóteo? Cartas presbítero da igreja de Timotinho. Calma aí. É ele lá, ó. Meu pai, Ah, você não leu ainda? 1 Timóteo 2,5. diz assim a palavra do Senhor. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O homem não pode chegar a Cristo porque o homem é pecador, então tem que colocar os santos. Eu tampo a minha visão e eu falo, não, eu preciso de um intermediário, que é a figura dos santos canonizados, é a figura de uma pessoa que ela vai intermediar o assunto entre você e Cristo, para chegar a Deus. Entendeu? Maria, Antônio, José. Quem quer que seja. Descanso cristão. Cristo satisfez totalmente a justiça de Deus em lugar do seu povo, propiciando a ira do Pai sobre ele. Então ele cumpriu, não há mais nenhuma ordenança nesse tipo de usos e costumes. Pela obra de Cristo e somente por ela, os cristãos podem adorar e servir a Deus sem temor, em fé e arrependimento, que são dons recebidos pela graça. Então a minha condição de serviço a Deus é uma graça concedida por Ele para mim. É um privilégio que Ele dá e eu tenho que fazer sempre segundo os princípios dele. Então, sempre que houver uma oferta ao Senhor de qualquer coisa que seja financeira, de tempo, de obra, de qualquer coisa que seja, tem que simplesmente, primeiramente, questionar Ele através das Escrituras. Isso está realmente expresso nas Escrituras?
E aí, se você fala isso para as pessoas, você fala assim, lá vê o cara de novo com Bíblia. Parece que tudo é Bíblia, mas tudo é Bíblia. Mas as pessoas, elas querem viver as suas próprias vidas segundo os seus princípios, segundo as suas vontades, segundo os seus questionamentos. Então é muito mais fácil eu criar uma igreja ou eu participar de uma igreja que satisfaz os meus desejos do que eu me adequar àquilo que a palavra está dizendo. Não é me adequar à igreja, eu tenho que me adequar ao que a palavra diz. Tá? O que a palavra diz em relação a assuntos X e Y? João 14,6. Agora ficou fácil, hein? Você não precisa se perder muito, hein? João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Devemos apenas fazer o que Cristo fez. Nós temos que apenas seguir os seus exemplos, fazer o que Ele comanda, o que Ele ordena. É só isso que nós temos que fazer. Nós não temos que inventar nada. Não tem que inventar nenhum procedimento, nenhuma vestimenta, nenhuma modo de agir. Não tem que inventar nada. Simplesmente faça o básico. Faça o arroz com feijão. Deixe esse relógio para depois, gente. Depois vocês mexem com o relógio. Tá? O Espírito de Deus somente fala ao coração dos crentes através da palavra de Cristo. O Evangelho fiel, exato e completo. Então, a palavra de Deus é o canal, regra, que nós já trabalhamos, a condição de padrão, de regra, de norma, pela qual Deus fala comigo e com você. É através das Escrituras que nós temos a revelação correta, plena e total da palavra de Deus. Nós não temos que buscar outras formas de falarmos com Deus ou ouvirmos a Deus. As Escrituras Sagradas, elas são fiéis, exatas e completas. Eu não busco livros para entender a Bíblia. Eu busco a Bíblia para entender os livros. Sempre que a pessoa ela vai buscar alguma literatura, ela tem que primeiro ter lido as Escrituras. Os livros nos atraem com os testemunhos, com as coisas, mas aquilo ali não é pleno, não é completo, não é perfeito. Os exemplos de vida, as experiências pessoais, o entretenimento, o carisma pessoal, a liturgia, nada disso servirá para a edificação do crente. Então, apesar de as pessoas fazerem toda sorte de coisas, teatro, dança, não sei o que, aquilo ali não muda nada a vida do cristão. O teu testemunho não muda nada, pode gerar esperança, mas não muda. A única coisa que muda o coração do cristão é a palavra de Deus. Por isso que quando nós falamos da condição de você guardar o quarto mandamento, ou guardar o dia do Senhor, você tem que guardar o dia do Senhor segundo o que as Escrituras determinam, tentando ser o mais fiel possível. Se é possível, não faça. Se não é possível, quanto que eu vou ter prejuízo disso? Para eu poder estar na casa do Senhor? Quanto? Tá? Gálatas capítulo 1, verso 8. Gálatas 1:8. Eu. Não, lá atrás. Mais ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema é maldito. Se você não tem conhecimento, se você não tem entendimento, as pessoas elas vão pegar coisas, falar coisas para você que são mentira, e você vai aceitar por falta de conhecimento. Então, o Senhor ele vem trazendo o problema agora para o lado dos sacerdotes. E ele fala: mesmo que um anjo vindo do céu, ele fale um evangelho diferente, maldito. Cada vez mais, quando se aproxima o fim dos tempos, nós vamos ver milagres e maravilhas ocorrendo. E com esses milagres e maravilhas, as pessoas vão perverter a muitos. Olha, você está com essa dificuldade física, financeira, emocional, vem aqui que eu vou fazer uma oração forte e vou resolver você agora. Aí resolve. O cara ele fala, puxa vida. Deuteronômio 13 diz que mesmo que uma coisa milagrosa aconteça, se depois disso a pessoa ela te levar a seguir outros deuses, maldito, anátema. Se você não é firmado na palavra, você é levado por circunstâncias. É o cuidado a ser tomado. O dia do descanso tem sido sombra da realidade futura, mas a sólida substância da verdade está em Cristo. Esse dia do descanso, ele está falando de um dia que vai haver o julgamento e nós não vamos ter mais pranto, choro e ranger de dentes.
vai ser o nosso tempo de descanso. Um dia para Deus é como 1000 anos. Quando nós passarmos por juízo, sendo aprovados, nós vamos ter o nosso período de descanso. Até lá é labuta. Até lá é luta, dificuldade, é você correndo atrás, é tentando resolver problemas, é tentando controlar o seu coração. E essa luta não tem promessa para acabar. Essa luta ela vai continuar. O Senhor nos dá momentos de tranquilidade, nos dá momentos de paz, mas são momentos para você tomar aquele fôlego. É como você que não sabe nadar, você está embaixo, se afogando, você dá aquele... e volta de novo. Então essa é a vida cristã. Literalmente. Essa verdade não consiste do fim dos tempos. Essa verdade não consiste em apenas um dia, mas em todo o curso da nossa vida. Portanto, que esteja longe dos cristãos a observância supersticiosa de dias em que você fica preocupado, entendeu? Tem que ser o sábado, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, gente, para com isso. É que o domingo é um dia em que nós nos unimos, é como se fosse um acordo. Vamos fazer um churrasco. Vamos levar carne. Não, vamos fazer uma pizza. Você não vai aparecer aqui com um ensopado de carne, porque nós vamos comer pizza. É questão, vamos ouvir música. Vamos estabelecer uma música. A mesma coisa está definida aqui. O dia do domingo foi definido pelo Senhor através dos seus servos como o dia de descanso. Porque senão a gente vai ficar perdido. Quando tem culto na igreja? Não, eu já fui domingo. Eu já fui na segunda, já fui na terça. Por isso que se estabelece um dia do domingo. Por isso que dia de domingo não é dia de se arrumar nada. Não é dia de você inventar coisa nenhuma. É dia de você servir ao Senhor. Não consiste louvar ao Senhor no dia de descanso. Não é apenas num dia, mas é uma coisa para se praticar no curso da vida inteira. Que esteja longe dos cristãos a observância supersticiosa de dias. Colossenses 2, 16 e 17. Colossenses 2, versos 16 e 17. Ninguém pois foi julgo por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Deixa dessa mania de julgar porque eu como, ou porque eu bebo, ou porque eu vou para uma festa, ou porque eu não vou para uma festa, que eu faço lua de nova, ou por dia de descanso. Para com isso. Nós temos que entender que o Senhor, Ele é o Senhor do sábado. A nossa adoração ao Senhor ela tem que ser muito superior a isso. A gente não pode se prender a rituais. Eu tenho que estar de terno, eu tenho que estar de gravata. Você pode vir de terno e gravata, não há problema nenhum. Mas se o outro não vem, não tem problema também. Tudo com ordem, decência e zelo. Não foi sem razão que os apóstolos escolheram o dia de domingo para substituir o sábado. Na ressurreição do Senhor estava o fim e o cumprimento daquele antigo sábado. Os cristãos são assim lembrados a não se apegarem ao cerimonial envolto em sombras. Hebreus 8:6. Finalzinho. Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então as pessoas elas viviam o cristianismo ou o judaísmo, entendeu? Religioso. E Jesus fala é muito mais do que isso. Você quer se vestir de um jeito? Se vista. Mas não julga irmão. Mas aquilo ali não está a tua santidade. Se eu quero estudar grego, hebraico, se eu quero fazer uma faculdade de teologia, ótimo, faça. Mas isso não é o que define você como cristão. Não se mostre para as pessoas como se fosse muito sábio. Faça as coisas de uma maneira muito mais simples, para que todos entendam, desse nível, entendeu? Para que as pessoas aceitem e recebam aquilo que você está falando, entendeu? E as pessoas, elas tendem a crescer. A teologia, muitas vezes, faz com que as pessoas, elas comecem a se engrandecer. Poxa, eu sou melhor, eu sou isso. Os profetas dedicavam-se em tempo integral a servir e glorificar ao Senhor. Era toda uma vida dedicada a conhecer e a seguir a Deus, muitas vezes desde o ventre materno. Então, algo que nós não temos essa faculdade, mas que nós podemos desenvolver cada vez mais, dedicarmos mais tempo a conhecer o Senhor. Jeremias 1,5 diz, não precisa nem abrir, Jeremias 1,5 diz
Eu conheço você desde o ventre da tua mãe. Você não era nem substância informe ainda. Você já era meu. E eu te constituí como profeta às nações. Há toda uma ordenança de Deus sobre as nossas vidas, sobre o que nós vamos fazer. Tá difícil aí o negócio aí atrás, não? Pais, por favor, tomem a rédea da coisa aí. Tá? Então, se você pode se dedicar, se dedique. E vai te ser cobrado o tempo que você gasta de uma maneira vã. Lazer não é coisa vã, mas ela tem que ser mensurada. Quanto de lazer? Será que é só lazer? É aquela máxima que a gente fala, abre o teu Instagram, teu Facebook, e vê quanto tempo esse aplicativo está consumindo em horas do seu tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Vai lá e olha. 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 10 horas numa semana. Caramba, isso é perda de tempo. Você ficar com esse tipo de prática. Dessa forma, o sábado cristão é toda a vida do crente, que deve ser dedicado ao conhecimento, ao louvor e glória de Deus. Então, o dia do Senhor não é só o domingo, é toda a vida dele. E muitas pessoas acham que apenas o dia de domingo é o dia que eu tenho que estudar, eu tenho que meditar, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, eu tenho que buscar o Senhor o tempo todo. Mas, no dia do Senhor, você tem que estar lá. Ele fala, orai sem cessar. Você não vai ficar o dia inteiro de joelho, mas um tempo do seu dia você tem que tirar para estar na presença dele. O seu dia a dia você vai orar ao Senhor, falar com ele e conversar, mas é diferente. O sábado cristão é toda a vida do crente, que deve ser dedicado ao conhecimento e louvor da glória de Deus. Não se atendo somente a dias, cerimônias, formalidades, mas todas as atividades do homem que devem ser em louvor a Deus. Tudo que você fizer, você faça para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis sempre tudo para a glória de Deus. Marcos capítulo 2, verso 27. Acabou aí atrás, não? Olha. Marcos capítulo 2, verso 27. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Tá? Jesus ele vem mostrando porque as pessoas elas estavam entendendo que o importante era o dia, ou o importante é a igreja, ou o importante é o móvel, o importante é o óleo de unção. Não, o importante são as vidas. Pessoas são mais importantes do que coisas, sempre foram. Sempre pessoas foram mais importantes do que coisas. Nosso Senhor exclamou na cruz do Calvário, está consumado. O que é estar consumado? Já falamos para vocês num desses cultos, que além de tudo tinha um propósito dentro da lei romana que fala assim, não há mais dívida, não há mais nada a se cumprir, já foi tudo completo. Tudo foi concretizado, acabou. Jesus já fez tudo o que havia para ser feito. Eu não tenho que fazer nada a não ser obedecer, seguir os seus exemplos. Eu não tenho que criar um novo caminho. Eu tenho que andar no caminho que ele pisou. Sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Aí você pisa em outro caminho. Você vai pisar em espinho. Cabe a nós conhecer, adorar, honrar e agradecer a Deus em nome de Cristo. Sempre buscar esse conhecimento, essa adoração, essa glorificação, sempre através da figura de Cristo. Esse é o descanso cristão. É você viver para o Senhor. Aquele que anda no Espírito jamais satisfaz a concupiscência, o desejo da sua carne. Vai fazer o desejo de quem? De Deus. Nada nós podemos acrescentar ou não devemos acrescentar. João 19:30. Não devemos. Tudo você pode, nem tudo te convém. 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, enviou o Espírito. Acabou, completou. Não, você tem que aceitar Jesus, mas você também tem que trazer o seu dízimo, você não será salvo. Mentira! Você tem que aceitar Jesus, mas você tem que vir na igreja todo domingo. Mentira! Ai, ainda bem que foi. Fosse, hein? Você vem para a casa do Senhor porque isso é essencial para você, não para cumprir uma ordenança. Não para bater um cartão, como se você fosse chegar lá no final, você nunca trabalhou em empresa, você vai lá e bate o teu cartão, né? Pá!
Quando chega no final do mês, o cara do RH, agora é tudo sistematizado, mas o cara do RH pega o teu cartão e fala, ó, pera um pouquinho, ó, o Nicolas ele chegou atrasado tantos dias, ele perde o repouso semanal remunerado, não sei o que, tal. Não, trabalhou todos os dias, tem direito ao salário integral. Não funciona assim. Mas as pessoas acham que é. Acham que sempre tem uma coisa a mais a se cumprir. Jesus está falando, está consumado. E finalmente, a oração. Uma parte do dia do descanso deve ser dedicada à oração, que é exigida de todos os homens. Se você começar o seu dia sem estar na presença do Senhor, você vai lidar as coisas e as dificuldades do dia segundo a força do seu braço. Se você colocar Deus na jogada, se você orar a Deus, se você... qualquer coisa, trabalho, estudo, qualquer coisa. Se você colocar o Senhor na presença, Ele vai na frente. É assim que funciona. Uma parte do dia do descanso deve ser dedicada à oração, que é exigida de todos os homens. A oração consiste basicamente em conversar com Deus. Sempre dirigida para quem? Para Deus Pai. Através de quem? Do Espírito, através de Cristo. Confiando na ajuda sempre de quem? Porque nós não sabemos. Essa é a única forma válida de oração. Não há outra. Se você ora de uma forma bonita, mas você não confia e não acredita em nada, você acha que você está resolvendo? João 14:13, para finalizar. João 14:13. E tudo quanto permite em meu nome, farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Quando você pede algo, segundo os princípios de Deus, Ele é glorificado. Mostra o seu zelo em conhecer a vontade dEle, e naturalmente o que acontece? Ele faz. Talvez não cumpra no dia, mas cumpre no tempo dEle. Por quê? Porque o nome dEle é glorificado pelo cumprimento da palavra. Tudo que você pedir a Deus, abre aspas, conforme as Escrituras, fecha aspas, em meu nome, isso farei. É para você ficar alegre? É para o nome do Deus ser glorificado. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor sedimente a palavra, o conhecimento nas nossas vidas, que nós possamos, Pai querido, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, cumprir todos os Seus desígnios. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.